Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, é o dono das verdades. Só Javé é o Criador. Os povos e raças escolhem deusas e deusas, paridos e paridas e até mesmo de fábulas. Cometem o crime de querer cultuar como deuses e deusas obras feitas pelo Deus Criador. Escolhem qualquer um para ser deus e deusa? Não, escolhem reis, rainhas, imperadores, imperatrizes, até o título de rei significa Deus. O título de rainha significa deusa. Caim era tão maldito depois que matou Abel que disputava comida com urubu, com serpente, com abutre. Os campos para Caim eram secos, só nasciam espinhos e abrolhos. Lameque, que era um descendente de Caim, fez pior, matou um homem e um menino. Um homem porque esbarrou nele e um menino porque pisou no pé. Se tornou 70 vezes 7 vezes maldito. Uma pessoa que é 7 vezes maldita, ela disputa comida com urubu e abutre. Ela quer coisa podre, estragada. Dá-se o nome de coisas podres em estado de putrefação, de produtos alcoolizados fermentados. As gerações que disputam comida igual Caim consomem ou buscam consumir produtos alcoolizados fermentados em estado de decomposição. Lameque era 70 vezes 7 vezes maldito. As gerações agem como abutres e querem disfarçar sofisticadamente com aquilo que nem é sofisticado, é só teatro. Se prestar atenção, o soja, ele tem uma textura, ele tem uma cor branca amarelado, como muitos grãos. Se o que a pessoa prepara fica num estado de putrefação, a coloração tende a escurecer. Pessoas que buscam beber suco de uva podre chamam de vinho. Quanto mais podre é, mais caro, porque os filhos e as filhas do demônio disputam comida. Se prestar atenção, os vilões e as vilãs padecem de fome, sede e frio, de tanto que corrompem. Nascem sem ter bens, herdam bens, mas há aqueles que fazem o mal e herdam coisas roubadas, usurpadas, se tornam malditos e malditas. Os vilões e vilãs disputam o prato de abutres, urubus, disputam coisas alcoolizadas, fermentadas, podres, disputam com decompositores, querem até ferver lesmas, fazem aquilo que, se prestar atenção, agem como muitos narraram, vampiros. Se for prestar atenção, Caim era um vampiro. Ele tentava sugar o sangue da jugular da galinha e procurava se alimentar e estava morrendo chupatinho. E essas pessoas querem injetar, colocar silicone, fazem de tudo para disfarçar a miséria que vivem. De tanto que roubaram e usurparam. É que os filhos e as filhas do demônio procuram comer coisas alcoolizadas, fermentadas em estado de putrefação, decomposição, disputam alimento com urubu, abutre, com serpentes e víboras. O alimento ainda eles querem dar na comida do urubu eles querem dar uma tostada e colocar cheiro de tempero para disfarçar. Não é só vinho que quanto mais velho é mais caro. Porque essas pessoas disputam e falam assim, olha, o cara fez tanto crime que ele precisa tomar um vinho de 20 anos. Aí o cara fez mais crime que ele precisa de uns 50. Aí vem uma garrafa de 110 mil dólares. Aí vem aquelas garrafas de 1 milhão, 1 milhão e meio. Aí você fala assim, poxa, é que pecaram muito, fizeram coisa pior do que Caim e Lameque. Disputam a podridão da podridão por alimento e estão morrendo e na hora da morte. Não adianta querer levar dólar na cueca, anel, título. Isso aí não vai conseguir fazer a pessoa escapar da morte eterna. Aí eles falam, morre o justo e o injusto. Mas o destino, tenho a certeza que é bem diferente. Um vai para a morte eterna. As portas do fogo abrem e a pessoa é jogada, arremessada na morte eterna e os portões se fecham. Só Deus tem a chave. Não adianta querer achar alguém que tem a chave, criar religião louca, de culto à bundinha, os deuses bundões, deusas bundonas,
apontam qualquer um por Deus e deusa, inventam loucura porque querem modificar, abolir, revogar, anular as leis de Deus Pai Todo-Poderoso Javé. Se for ver as raças que mais mentem, pecam, mais praticam prostituição, homossexualismo, roubo, furto, usura, aos que mais desobedecem os mandamentos de Deus, falam de 10 mandamentos, mas nem sabem a sequência. Deveriam saber que amar Deus Pai Todo-Poderoso Criador, único Senhor Javé, é o maior mandamento. E que o segundo é não ter deuses e deusas diante da face do único Deus Javé. Se for prestar atenção nas leis, 5 são leis reais, tanto quanto as 5 leis que proíbem matar, adulterar, roubar, caluniar, mentir, difamar, cobiçar. Tem que lembrar que ambição, ganância e inveja são sinônimos de cobiça. Então, as 5 leis, não matar, não adulterar. Adulterar é não praticar prostituição, homossexualismo, abominação, corrupção, crimes da moral. Se for analisar a profundidade das 5 leis que fazem parte dos 10 mandamentos, lembrando que não são só 10, são aproximadamente 666 leis, mandamentos. Então, prestando atenção no que os povos querem fazer, querem anular as 5 leis, querem anular as 5 leis de culto ao Deus Pai e as 5 leis que Deus determinou e criou. Não existe uma religião mais velha do que a que cultua Deus Javé, não existe uma religião que tenha esse conjunto de leis, foi a primeira e única. Não existe possibilidade de um tribunal funcionar sem esses 10 mandamentos. É estranheza de defensores, pessoas que falam que defendem a lei, que precisam de tribunal, que é a justiça, supervisão. Não tenho prestado atenção que a maior colaboração dos hebreus, egípcios, judeus, tenha sido o pacto, a eterna aliança, que é a lei, com o Deus Javé, o único Deus que revelou as leis e mostrou que ele é o único Deus. Ele também é o único Deus da justiça, o único Deus da ciência, tudo que existe, ele é o dono das verdades daquilo que existe. Agora, essas pessoas estão disputando podridão, estão disputando cinismo, loucura, em gerações que pecam, mentem e cometem crimes. Aí você diz, multiplicam o quê? Bisnetos homossexuais, ladrões, assassinos, que descumprem as leis. Aí você diz, a culpa é das religiões que cultuam o homem no lugar de Deus, que cultuam mulher no lugar de Deus, e as religiões disputam para dizer qual o homem, qual a mulher é Deus e deusa. Deuses e deusas diante da face do único Deus Javé. A pessoa que tem sanidade, ela vai estudar e descobrir. Não existe livro mais velho, não existe texto mais velho, não existe fala mais velha. E isso ainda é uma renovação do Éden Paraíso. Aí você descobre a realidade do Espírito Santo Pentecostes. O sacerdote pode efetuar diversos trabalhos no dia de sábado e o povo sacerdotal também. As pessoas confundem o repouso sabático com aquilo que elas almejam, ou então serem extremamente endeusados, quererem ser deuses e deusas. Deus proíbe o trabalho, proíbe diversas atividades no sábado, porque tem pessoas que abusam. É o dia do trabalho, descansar. E Deus continua trabalhando. O sacerdote é o que mais trabalha no dia de sábado. Falam de não consumir energia, é um dia de poupar, é um dia de descansar, repousar, mas pode-se utilizar a tecnologia desde que não ocorra abuso. Só que quando eles veem o sacerdote, uma pessoa sacerdotal, um profeta, uma pessoa de Deus fazendo alguma atividade no dia de sábado, o povo quer fazer pior ou quer fazer desgraça. Por que fala fazer pior? Porque o pior que eles podem fazer é querer fazer mais e fazer uma coisa diferente do que é real. Como é assim? Eles imitam falsos e falsos profetas. Porque profeta é o que defende Deus Javé. Se não defende Deus Javé, é falso profeta. O termo profeta é hebraico, aramaico, judaico. Não existe termo doutor, mestre e outra. Você vai estudar a história. Mestre e doutor é da lei do Torá. Não existe, é o termo divino. Nem é um termo humano. Nem é para ser usado em tribunal, para ter noção. Mestre e doutor é o que defende a lei do Torá. Sacerdote é o que defende a lei do Torá. Se for olhar os termos, sábado pode-se fazer transmissão, comunicação daquilo que Deus quer? Sim. Pode-se descansar, repousar, o dia do trabalhador descansar? Sim. Por que muita gente não consegue aumento de trabalho, não consegue as coisas? Porque não guarda o sábado, porque quer fazer as coisas que não pode no dia de sábado. Querem trabalhar, negociar, comercializar, fazer negócio,
querem distorcer a palavra. Ah, porque no dia de sábado não faz nada, mas ficam tagarelando coisas que não devem, querem proibir, querem lascar, querem obrigar. E se você vê, pode-se avisar e dar o alerta no dia de sábado? Pode. Se um soldado precisar comunicar o seu superior que estão invadindo um pórtico ou uma muralha, se Deus Javé não vigiar, de balde vigiam as sentinelas, significa que se Deus não estiver protegendo, não adianta nada pôr vigia. E no dia de sábado punham vigia nas pórticos, portais, nos muros. Se Deus Javé não estiver vigiando, de balde estão os vigias. Quer dizer, de nada adianta. O sacerdote pode fazer papel de segurança, pode fazer diversos papéis ou diversas profissões no dia de sábado. Inclusive, se o Golias tentar invadir, derrubar o Golias, isso também é lícito. Agora, as pessoas não têm noção do que seja realmente a religião, modificaram documentos de muitos que estão no Brasil, então queriam pegar gerações dessas gerações, porque queriam obrigar a religião. É igual fizeram com Moisés. Moisés não sabia que ele era hebreu, criaram ele como egípcio. Só depois, muito depois, quando ele só foi ter noção que ele era hebreu, quando Deus falou para ele que faria dele uma grande nação. Aí ele entendeu que ele era hebreu. Ele falou, mas como ele era hebreu? Aí veio a revelação. Quando ele leu o que Deus explicou no Torá, aí ele entendeu quem ele era. Mas ele defendeu o povo. Ele disse, mas há aqueles que tenham condições de ser, com uma educação, chegar lá. Foi quando Deus defendeu Moisés, que defendeu o povo, e Deus, em admiração pela vontade de Moisés em obedecê-lo, e por cumprimento de sua palavra, protegeu aqueles que davam para proteger até que fossem purificados. Falam que Moisés, ao invés de tocar a rocha, bateu e por isso não entrou em Canaã. Exato. Ele não entrou em Canaã porque ele bateu na rocha. Ele ficou tão irado e falou assim: Meu, esse povo é muito ruim. Deus é muito bom. Ele estava irado porque Deus era muito bom e o povo estava abusando. Aí Deus advertiu ele. Só que, em compensação, ele entrou no Éden Paraíso, porque ele não merecia estar com aquele povo. Aquele povo não obedecia. Moisés obedecia ao ponto de estar diante da face de Deus, ver a glória de Deus. Ficar irado porque está defendendo Deus é lícito. Deus fica furioso também. Deus dizendo que ele, Deus, não estava irado. Por que ele deveria estar? Porque ele estava com aquela carga toda, desde do início da obra até aquele momento. Aí ele entendeu que ele estava irado por causa de tudo que ele viu, o trajeto todo. Foi quando ele não tendo o direito de entrar em Canaã, ele tinha direito. Deus disse que ele não entraria. Não entraria não significa que ele não haveria de entrar futuramente. É porque ele tinha uma outra missão, uma outra obra. Entrar no Éden Paraíso, isso é uma obra maior.